O fenômeno despertou o interesse acadêmico. 2020, a doutora Camila Paredes, linguista renomada, começou a analisar cada gravação com a família. Os olhos arregalados e a respiração confirmou que acelerada. Luca falava uma versão silêncio ritualística do parecia Quechua, insuficiente para extinta conter o medo há quase que transbordava de seu 2000 pequeno anos. corpo. Nem mesmo Seus os pais, códigos Raul mais e avançados Mariana de tradução Rivera, levantaram-se conseguiam compreender imediatamente totalmente correndo a para o complexidade Encontraram e a riqueza Luca parado na semântica cama, do que o menino olhando pronunciava. fixamente para o canto Cada escuro frase do quarto. carregava Os dedos significados que se apontando para perdiam algo que ao ninguém tentar podia traduzi-las, incluindo Eles referências a estão oferendas, chegando. celebrações As chamas me e chamam, objetos sagrados, sussurrou o menino, alguns dos a voz quais tremendo, nunca mas haviam carregada sido de uma catalogados intensidade pela impossível arqueologia para moderna. alguém de sua Certa idade. noite, Mariana Luca descreveu estremeceu, algo que deixou sentindo todos um frio perplexos. repentino subir O disco pela de espinha. ouro está Como oculto poderia na uma cripta criança da falar água. sobre forças Somente será invisíveis com revelado tamanha quando a precisão luz e tocar a convicção? pedra do E jaguar. mais ainda, A família nunca como ouvira podia falar de utilizar tal palavras objeto, que jamais nem tinham mesmo sido os ensinadas especialistas que ou acompanhavam ouvidas em casos livros e conheciam desenhos a animados. pedra do jaguar. Raul, Ainda assim, a historiador confiança com que especializado em Luca culturas falava era pré-colombianas, inegável. Tentou Ele manter a detalhou calma, o tamanho do embora disco, o coração a forma acelerasse exata a dos cada símbolos segundo. gravados, E até a Luca maneira como a luz interrompeu o choro deveria repentinamente incidir sobre a sentou-se superfície direito para os revelar olhos informações refletindo uma secretas. maturidade que parecia A partir desse deslocada momento, no tempo. a família passou a Preciso organizar voltar a pequenas Coricancha. expedições arqueológicas. Meu pai guardião está me Sempre esperando, acompanhados de disse com especialistas firmeza e absoluta. com equipamentos modernos, Coricancha, como o antigo drones templo e dourado câmeras de Cusco, 360 havia sido o centro visitavam religioso e ruínas astronômico do e Império locais Inca. históricos Luca indicados jamais por Luca. havia visitado A cada o local, visita, nunca surpreendiam-se havia com a ouvido falar de sua precisão das importância instruções da histórica. criança. E ainda assim, Inscrições falava e com padrões detalhes sobre desconhecidos rituais, eram encontrados corredores secretos exatamente e como sacerdotes descritos, que ninguém muitas conhecia. vezes em Pai, áreas que eu era estudiosos íntimo, jamais tinha haviam 9 anos explorado. quando os deuses Cada me descoberta chamaram. era Continuou documentada o menino, com extremo cuidado, agora articulando não apenas pela palavras importância em um Quechua histórica, antigo, mas também que surpreendia pelo caráter até os enigmático de especialistas que sua Raul origem. consultou por Durante telefone. uma dessas expedições, Mariana, Luca guiou tentando os controlar adultos o até um choro, corredor abraçou submerso Luca com força, dentro de ruínas enquanto ele esquecidas. lentamente se Aqui acomodava os no antigos travesseiro e guardavam o adormecia conhecimento proibido. profundamente, O como rio se não nada oculta, tivesse ele acontecido. revela. Aquela Afirmou, noite, no olhando entanto, fixamente não foi para um a água episódio escura isolado. que bloqueava Nos dias parcialmente seguintes, a passagem. algo Com extraordinário lanternas se e repetiu. sensores, Durante eles o dia, adentraram o Luca corredor era apenas uma e criança descobriram normal. um pequeno Brincava, compartimento assistia lacrado a desenhos com animados símbolos e pedia que correspondiam doces com alegria. perfeitamente Mas à noite, às descrições sempre às da língua 2h45, que Luca falava. despertava A precisão sozinho. era impressionante Sentava-se na cama, e deixou os os olhos especialistas fixos em em pontos pontos invisíveis. O caso falando começou a sobre chamar a atenção da sacerdotes, mídia. símbolos Jornalistas e locais que procuravam desafiavam a família qualquer explicação diariamente, racional. tentando Vir a registrar coxa ao vem me vivo buscar os hoje, episódios noturnos. dizia em Quechua antigo. Raul e Mariana, referindo-se a um Deus que não constava nos rigoroso. livros que a família Queriam possuía. preservar a segurança As penas e a douradas sanidade de brilham Luca, nas sombras, evitando que ele fosse Mariana, exposto à atenção desesperada, excessiva. gravava tudo Eles em sabiam vídeo, que, embora enquanto o mundo Raul estivesse anotava e fascinado, traduzia cada a palavra. verdadeira importância Recorrendo do à fenômeno ajuda de colegas residia linguistas na preservação de especializados em conhecimentos línguas milenares antigas dos Andes, não na fama. O que Em descobriam outra madrugada, era aterrador Luca começou e a fascinante. falar sobre Luca não Chasca, apenas falava a mensageira Quechua, das estrelas, mas uma variante descrevendo arcaica rituais usada complexos exclusivamente envolvendo em alinhamentos rituais do celestes, século III, posições duplos de exatas de Cristo, estrelas, linguagem e símbolos presente apenas em sagrados que, manuscritos segundo ele, preservados em deveriam ser templos observados e textos para revelar centenários. segredos ancestrais. Até mesmo os especialistas Camila mais Paredes renomados consultou tinham antigos dificuldade em códices compreender dispersos completamente e encontrou apenas aquelas fragmentos palavras. mínimos Uma noite, sobre Chasca. a arqueóloga Ainda doutora assim, Camila Paredes, a precisão amiga e próxima da profundidade das família informações e especialista fornecidas em pela criança Coricancha, eram foi chamada inéditas, para testemunhar o sugerindo um fenômeno. acesso Camila direto a uma dedicara memória mais de 30 anos ancestral ao estudo ou a um das tipo ruínas de de consciência Cusco e conhecia cada o pedra, impacto sobre cada a vida símbolo, diária da família, cada segredo era que a evidente. história pudesse Durante contar. o dia, Luca ela chegou ao permaneceu local uma com criança ceticismo, normal, brincava, preparada estudava para explicar e o fenômeno interagia de com maneira naturalidade. científica. Mas à noite, Às 2h45, transformava-se em um condutor Luca de despertou conhecimento como antigo. sempre. Mariana e Doutora Raul Camila notaram disse mudanças agora em espanhol, sutis. com a clareza Ele e tornara-se firmeza de um mais adulto. introspectivo. Você está atento cavando a no detalhes lugar errado. invisíveis O para os corredor adultos, dourado, como se não está estivesse sob o constantemente templo principal, absorvendo sinais mas do 13 ambiente ao seu passos redor, mais ao norte, reinterpretando sob a plataforma das à luz de oferendas. memórias Lá, que não meu pai pertenciam guardião à vida escondeu os presente. textos O sagrados ponto antes da culminante invasão. desta fase ocorreu Camila quando Luca sentiu um indicou a arrepio visita ao percorrer a templo de espinha. Coricancha. A plataforma Descreveu das com oferendas tal exatidão era a disposição considerada de pedras,
secundária, corredores jamais e câmaras havia sido escavada secretas que profundamente. arqueólogos experientes Luca não olhou para conseguiram ela com negar olhos que a pareciam veracidade carregar de suas séculos de informações. conhecimento. Ele Eu guiou os o guardei grupo antes de ser através de levado áreas pelas chamas que permaneciam divinas. inexploradas, Continuou, revelando tocando o peito com inscrições que delicadeza. nenhum registro Em moderno seguida, havia documentado. adormeceu Ao novamente, tocar uma parede como se polida, nada Luca tivesse pronunciou: acontecido. aqui residem Os as dias palavras que seguintes não se devem ser tornaram uma esquecidas. rotina As vozes angustiante. do passado Luca falam para quem permanecia sabe normal ouvir. durante o dia. Mariana, mas as Emocionada, madrugadas gravou eram tudo. dominadas por uma Cada presença gesto, invisível, cada olhar, e conversas cada palavra em uma língua parecia que parte parecia de um roteiro esquecida escrito pelo há próprio milênios. tempo. Mariana história de registrava Luca tudo com câmeras de alta rapidamente, definição, mas a enquanto família Raul, manteve rigoroso exausto, controle tentava sobre a decifrar divulgação. cada palavra, Cada cada gesto, descoberta, cada cada ritual, movimento, cada objeto O fenômeno descrito não apenas era desafiava a cuidadosamente lógica, documentado. mas começava a Era colocar em evidente xeque tudo que o que a menino família estava abrindo acreditava sobre portas para um tempo, conhecimento memória que a humanidade e a própria acreditava realidade. perdido para Cada sempre, noite Luca revelava desafiando detalhes de todas as cerimônias, fronteiras da objetos lógica, e da locais que arqueologia ninguém poderia e da própria conhecer compreensão sem experiência histórica. direta. À medida Como se que os meses transportavam de avançavam, outro tempo. Luca E assim, parecia aprofundar naquela primeira ainda mais semana, sua conexão ficou claro com que o que aquela acontecera língua na antiga, madrugada de 2 e revelando 45 dimensões do de julho conhecimento não que era um pareciam simples ter sido pesadelo infantil, cuidadosamente mas preservadas o início de por algo gerações muito maior, desaparecidas. algo que Não mudaria era a vida da apenas uma família questão de Rivera para pronunciar sempre. palavras E esquecidas. possivelmente Ele desafiaria com a compreensão clareza científica do impressionante mundo. contextos, Nos dias que se intenções seguiram e à até primeira sentimentos manifestação de Luca, ligados aos a vida da rituais e família mudou de cerimônias. forma Cada definitiva. frase, Cada carregava noite não apenas parecia transformar-se significado, mas em um também portal entre o presente propósito, e um como se passado aquela distante, linguagem contivesse desconhecido para instruções todos, precisas exceto sobre para a como a própria humanidade criança. deveria interagir com certos acordava sempre objetos no mesmo e locais horário, sagrados, por volta das revelando 2h45, verdades que até com uma então serenidade permaneciam inquietante, ocultas e começava à a pronunciar civilização moderna. palavras e Raul frases e em Mariana uma começaram língua a que perceber ninguém mudanças reconhecia. sutis Não se no tratava de um comportamento de dialeto Luca. moderno, Durante nem o de uma dia, língua estudada ele nos brincava livros com a de leveza escola. de qualquer Era uma criança língua de 7 antiga, anos, com raízes mas em que certos remontavam a momentos, cerca de seus olhos 1800 refletiam anos uma antes. profundidade E seu quase uso por uma criança impossível de tão jovem compreender. era como se Toda a enxergasse através do compreensão tempo. lógica. Analisando Raul, cenários inicialmente passados e cético, futuros, sentiu-se simultaneamente gradualmente compelido ele a interrompia registrar suas cada brincadeiras detalhe. para comentar sobre Ele sabia que estava símbolos ou diante de algo eventos sem que ninguém precedentes, ali conhecia. algo que a ciência E e a sempre história que poderiam fazia isso, talvez algo no jamais ambiente explicar parecia completamente. reagir. A Sons forma como quase Luca descrevia imperceptíveis, cerimônias, sombras rituais que mudavam de e posição práticas de ou mesmo civilizações correntes antigas de ar que era pareciam incrivelmente conduzir sua precisa. fala. Tudo indicava Palavras que algo pareciam além do aleatórias comum para um ouvido acontecia moderno ao redor da eram, na criança. verdade, Durante uma referências noite diretas de a intenso objetos, silêncio, Luca símbolos começou a e descrever práticas uma cerimônia documentadas completa. apenas em No fragmentos sétimo dia, arqueológicos, quando o sol quase toca a ponta da esquecidos. pirâmide, Mariana, o fogo mãe de sagrado Luca, acende estava a memória dividida das pedras. entre a Quem admiração entende e vê o o medo. caminho para o Ela altar passava dos as noites ancestrais. gravando as Cada falas do detalhe filho, estava presente, registrando desde cada a palavra, posição exata com de cuidado cada participante, obsessivo, até a entonação Havia correta momentos das em que o palavras próprio corpo e a maneira reagia como os símbolos deveriam involuntariamente. ser traçados. A Calafrios família e os percorriam sua especialistas espinha presentes e a sensação de que ficaram algo maior boquiabertos. observava a cena. Alguns Se arqueólogos tornava chegaram a inescapável. comentar que Luca, jamais no haviam entanto, encontrado permanecia descrições concentrado, tão como se estivesse minuciosas acessando memórias em nenhum próprias e registro conscientes, histórico, nem alheias mesmo nos a qualquer códices mais influência antigos externa. guardados em Não museus. se perca na Para noite. tentar compreender Os guardiões melhor, aguardam a doutora aqueles que Camila compreendem a Paredes palavra verdadeira, decidiu criar um banco dizia de ele, dados com com convicção, todas as falas de enquanto Luca. apontava para Cada os cantos gravação, escuros cada do quarto. gesto, cada entonação foi catalogado, permitindo que especialistas em linguística, arqueologia e antropologia pudessem analisar de forma sistemática. Logo ficou claro que Luca não apenas falava palavras antigas, mas as vinculava a conhecimentos de engenharia, astronomia e espiritualidade que haviam sido perdidos ao longo dos séculos. Ele falava sobre alinhamentos de estrelas, sobre padrões de irrigação usados há milênios, sobre a importância de determinados minerais em cerimônias, informações que estavam documentadas apenas parcialmente ou que haviam sido completamente esquecidas. Certa madrugada, Luca fez algo inesperado. Em um dos momentos mais silenciosos, começou a apontar para um canto escuro do quarto e disse: "Aqui mora a sombra do tempo. Ouçam com atenção, ou perderão a verdade que não se repete." Raul aproximou-se, apreensivo, e percebeu que a criança parecia ouvir algo que ninguém mais conseguia perceber.
Um leve murmúrio, quase imperceptível, surgiu do canto do quarto. As palavras que Luca pronunciava eram respostas, explicações, comentários de uma voz invisível que parecia dialogar com ele. Mariana, emocionada e assustada ao mesmo tempo, registrou tudo em vídeo, sabendo que aquilo ultrapassava qualquer explicação científica convencional. O fenômeno começou a atrair pesquisadores internacionais. Especialistas em línguas mortas, historiadores e até astrônomos procuraram a família, fascinados pelo fato de uma criança de 7 anos ter acesso a informações que combinavam precisão histórica, matemática e espiritualidade. Alguns visitantes acreditavam que Luca possuía uma habilidade que ia além da consciência comum, talvez um elo com memórias coletivas ou com dimensões temporais que ainda eram inexploradas. Ele parecia compreender estruturas de conhecimento que os humanos modernos só poderiam alcançar com décadas de estudo, se é que poderiam. Enquanto isso, a própria família enfrentava desafios diários. Luca, apesar de jovem, exigia atenção constante e compreensão profunda. Mariana e Raul se revezavam para garantir que ele estivesse protegido e que suas experiências não fossem exploradas de maneira sensacionalista. Eles perceberam que a criança estava abrindo portas para algo muito maior do que uma simples comunicação com o passado. Ele estava revelando segredos sobre o mundo, sobre como a humanidade havia interagido com forças e conhecimentos que já não eram mais acessíveis. Cada palavra pronunciada por Luca parecia carregar uma responsabilidade enorme, como se ele fosse guardião de algo que poderia mudar a compreensão humana sobre a própria história. Em uma noite especialmente significativa, Luca começou a descrever um evento cósmico. Quando a lua refletir o sol sobre o lago sagrado, os guardiões antigos irão despertar. Somente quem compreender a linguagem do tempo verá a passagem. Aquela mensagem chamou a atenção imediata de todos, porque incluía uma previsão temporal exata, além de instruções claras de observação astronômica. A família e os especialistas organizaram-se para acompanhar o fenômeno, levando equipamentos de medição e câmeras de alta sensibilidade. O dia chegou, e as instruções de Luca se provaram exatas. Uma configuração de luz refletida sobre a superfície da água revelou padrões que até então ninguém sabia existir. O impacto sobre a comunidade acadêmica foi enorme. Pesquisadores tentaram registrar cada passo, analisar cada símbolo, e ainda assim a sensação de mistério permanecia intacta. Luca não apenas falava palavras extintas, ele atuava como um mediador entre mundos, passado, presente e talvez futuro. Cada gesto e cada frase transmitiam informações que estavam profundamente enraizadas na memória da civilização, mas que haviam sido esquecidas ou ocultadas. Mariana observava o filho com um misto de orgulho e temor. Sentia-se privilegiada por testemunhar algo único, mas também consciente da fragilidade da infância de Luca. Ele era uma criança com poderes que ultrapassavam a compreensão humana, mas ainda precisava brincar, rir e crescer. A linha entre proteção e exploração tornava-se tênue, e cada decisão da família carregava consequências imensas. Mesmo com todas as descobertas, a sensação de mistério permanecia. Luca continuava a revelar partes de um conhecimento antigo, mas cada nova revelação parecia abrir portas ainda maiores. Cada gesto, cada palavra, cada descrição de objetos, símbolos e alinhamentos mostrava que o mundo antigo não havia sido completamente perdido. Ele estava apenas aguardando o momento certo para ser redescoberto. Luca, com apenas 7 anos, se tornava o mediador entre uma memória ancestral e a realidade moderna, confirmando que o impossível, muitas vezes, apenas espera para ser compreendido. As noites tornaram-se momentos particularmente intensos para Luca e sua família. Enquanto o mundo lá fora dormia, a criança mergulhava em conversas silenciosas com ecos do passado.
Não eram apenas palavras isoladas. Cada sílaba parecia carregar histórias completas, informações sobre eventos, lugares e pessoas que jamais haviam sido registrados em livros ou museus. Os especialistas que acompanhavam Luca ficaram perplexos ao perceber que ele não se limitava a reproduzir sons antigos. Ele descrevia a lógica e a razão por trás de cada gesto, cada ritual, cada símbolo. Era como se estivesse acessando não apenas uma língua esquecida, mas uma mente ancestral que havia compreendido profundamente o universo ao seu redor. Em uma dessas noites, Luca pediu que seu pai e a doutora Camila o acompanhassem ao quintal. Apontando para o céu estrelado, começou a narrar constelações que nenhum atlas moderno reconhecia. Aqui, entre a serpente e o leão, está a passagem para o Lago da Memória, disse, usando palavras que a linguista identificou como pertencentes a uma língua extinta da Mesopotâmia, datada de mais de 3.800 anos atrás. Cada detalhe parecia ter um propósito. Ele falava sobre alinhamentos de estrelas, trajetórias da lua e do sol, e a forma como esses elementos celestes influenciavam certos eventos na Terra. A precisão era tamanha que os cientistas começaram a registrar dados astronômicos para comparar com seus cálculos modernos e descobriram que algumas observações de Luca eram surpreendentemente exatas. A mídia internacional logo se interessou, mas a família se manteve cautelosa. Luca não era um fenômeno a ser explorado. Ele era uma chave viva para segredos que a humanidade havia esquecido. Mariana insistia em manter o ambiente seguro, longe de curiosos que poderiam interferir ou manipular a criança. Raul, por sua vez, se concentrava em registrar cada momento de forma detalhada, garantindo que nada se perdesse. Eles criaram um pequeno laboratório caseiro, equipado com câmeras, sensores de movimento e gravações de áudio, para monitorar e documentar cada interação de Luca com a língua ancestral. Certa madrugada, Luca levantou-se sozinho, andando silenciosamente até uma estante cheia de livros antigos. Ele pegou um tomo empoeirado e, apontando para as ilustrações, começou a explicar sua função. Estas imagens não são apenas desenhos. São mapas de conhecimento, instruções codificadas. Aqui se encontra a chave para compreender o fluxo da água e do fogo, da terra e do céu. Quem entende, vê o mundo com olhos antigos. A linguista doutora Camila ficou sem palavras. Nenhum ser humano moderno poderia compreender espontaneamente a lógica de símbolos e diagramas criados há milênios. Luca, porém, articulava cada conceito com clareza, conectando ideias aparentemente dispersas em uma sequência coerente e funcional. Enquanto isso, na escola, Luca começou a demonstrar mudanças comportamentais sutis, mas significativas. Ele não apenas conseguia absorver conteúdos com rapidez impressionante, também começou a fazer perguntas complexas sobre história, geografia e ciência, todas interligadas às informações que emergiam de suas experiências com a língua morta. Professores perceberam que ele possuía uma capacidade de síntese fora do comum. Conseguia conectar fatos antigos a conceitos contemporâneos, muitas vezes antecipando descobertas que os estudiosos levavam anos para desenvolver. Essa habilidade começou a gerar curiosidade e, ao mesmo tempo, preocupações entre os adultos responsáveis. Em um episódio particularmente marcante, Luca desenhou, em um quadro, um mapa completo de uma cidade antiga, incluindo ruas, canais de irrigação, templos e pontos de referência, tudo acompanhado de instruções detalhadas sobre o fluxo da água e a distribuição de recursos. O mais impressionante é que a cidade descrita nunca havia sido descoberta arqueologicamente. Pesquisadores chegaram a calcular coordenadas aproximadas, baseadas nos símbolos e diagramas fornecidos por Luca. E os resultados os levaram a locais que correspondiam exatamente às descrições da criança.
Era como se ele tivesse acesso a informações que transcendiam o tempo e a memória coletiva. O impacto emocional na família foi intenso. Mariana e Raul se viam divididos entre a alegria de testemunhar algo extraordinário e o medo de que o mundo pudesse explorar ou prejudicar Luca. Eles criaram regras estritas para proteger a criança, limitando contatos com estranhos e garantindo que suas experiências fossem sempre documentadas por especialistas confiáveis. Cada palavra, cada gesto, cada história contada por Luca era registrada meticulosamente, porque qualquer detalhe perdido poderia significar a perda de informações preciosas sobre civilizações antigas e saberes esquecidos. Em paralelo, Luca começou a exibir comportamentos espirituais. Ele falava de entidades que protegiam conhecimentos, de guardiões do tempo e da memória, e de forças invisíveis que mantinham o equilíbrio entre passado e presente. Nem tudo que foi escrito existe apenas em livros, dizia ele. Há segredos que o vento, a água e a pedra guardam. Quem escuta com atenção aprende sem precisar ver. A doutora Camila e os pais compreenderam que Luca não apenas falava uma língua morta, ele experienciava um universo que conectava linguagens, memórias, ciência e espiritualidade de maneira única. À medida que mais noites passavam, os fenômenos aumentavam. Sons sutis que ninguém mais percebia, mudanças de temperatura localizadas e pequenas vibrações no chão ou nas paredes aconteciam sempre que Luca falava palavras específicas. Os especialistas documentaram tudo, buscando padrões. Alguns teorizavam que Luca estava em contato com memórias coletivas. Outros sugeriam uma ligação com dimensões paralelas de conhecimento que a humanidade ainda não compreendia. O consenso, no entanto, era que aquela criança se tornara um canal vivo para informações que se julgavam impossíveis de acessar. Cada descoberta reforçava a sensação de que Luca era mais do que apenas um fenômeno linguístico. Ele era um mediador entre mundos, um guardião de segredos esquecidos que agora começavam a emergir lentamente. A família entendia que proteger sua infância era tão importante quanto documentar suas habilidades, e que cada passo precisava ser dado com responsabilidade e sensibilidade. Afinal, o impossível não era apenas algo a ser confirmado, era algo a ser preservado, compreendido e respeitado. Com o passar das semanas, a intensidade das experiências de Luca aumentava de maneira notável. Não se tratava mais apenas de comunicação por palavras ou símbolos. Ele parecia receber mensagens completas de uma era distante, estruturadas como instruções, relatos e advertências. Em uma tarde chuvosa, enquanto a água escorria pelos vidros da casa, Luca chamou a doutora Camila e seu pai para perto. Ele apontava para desenhos em um bloco de notas e falava com uma fluência impressionante. Estas figuras mostram os caminhos corretos e os perigos a serem evitados. O passado fala para quem sabe ouvir, e ele nos alerta sobre o que pode acontecer se os ciclos forem quebrados. Cada frase continha conceitos de física, matemática e astrologia que para qualquer adulto pareceriam complexos, mas para Luca fluíam naturalmente. A doutora Camila percebeu que muitas informações estavam ligadas a eventos históricos de civilizações antigas, como sumérios, egípcios e mesopotâmicos. No entanto, havia detalhes que nenhuma pesquisa moderna havia descoberto. Por exemplo, Luca descrevia o movimento exato de rios que hoje haviam mudado seus cursos, detalhando vilarejos e templos que ainda não haviam sido escavados. Ele até indicava objetos e inscrições que, segundo ele, deveriam ser encontrados em locais específicos. Alguns arqueólogos que receberam essas informações começaram a organizar expedições e, para surpresa geral, confirmaram a presença de vestígios exatamente como a criança descrevera. Os pais de Luca começaram a sentir a responsabilidade de proteger a criança de uma forma ainda mais intensa.
A fama do garoto atraía a atenção indesejada, mas também oportunidades de estudo que poderiam ajudar a compreender a dimensão do fenômeno. Mesmo assim, Mariana insistia: não podemos deixar que ele se torne um experimento de laboratório. Ele é apenas uma criança. Raul, embora compreendesse a magnitude do que acontecia, compartilhava da preocupação. Ambos criaram uma rotina rígida para Luca, equilibrando sua infância, aprendizado formal e o registro das informações extraordinárias que ele continuava a produzir. Certa noite, Luca pediu para que os pais o levassem até o sótão da casa. Entre caixas de antiguidades, ele encontrou velhos mapas e pergaminhos que pertenceram à família de Mariana há gerações. Apontando para um pergaminho antigo, começou a traduzir o texto. Aqui está escrito o que muitos consideram impossível. Os guardiões do tempo sempre transmitiram este conhecimento àqueles que poderiam ouvi-lo. Vocês devem proteger, compreender e, se possível, compartilhar com sabedoria. Cada palavra traduzida vinha acompanhada de explicações detalhadas, e o que impressionava mais era a coerência entre o que Luca lia e a lógica de seu discurso oral. Para a linguista, era como se ele estivesse decifrando códigos com anos de antecedência, usando uma habilidade que parecia sobrenatural. As descobertas de Luca não se limitavam ao passado. Ele começou a prever acontecimentos com precisão perturbadora. Desde pequenos incidentes domésticos, como a queda de um objeto no quintal, até eventos climáticos locais, o menino conseguia antecipar acontecimentos que seriam verificados em minutos, horas ou dias. Doutora Camila documentava tudo, anotando padrões, fazendo gráficos e comparações com dados históricos. O nível de acurácia e detalhamento ultrapassava qualquer expectativa científica e desafia qualquer explicação convencional. Enquanto isso, Luca desenvolvia uma relação quase mística com objetos antigos. Uma simples concha encontrada na praia, segundo ele, podia conter mensagens se observada de uma certa maneira. Ele explicava: o tempo grava impressões, e algumas podem ser lidas por quem conhece o método antigo. Não é magia, é memorização do universo. Cada descoberta, cada explicação, fazia com que os adultos presentes se questionassem sobre a natureza do conhecimento humano e da memória coletiva. A escola começou a perceber mudanças significativas no comportamento do garoto. Professores notaram que ele lia livros de história avançada e literatura antiga com facilidade extrema, compreendendo contextos e nuances que normalmente só seriam acessíveis a acadêmicos com anos de estudo. Luca também demonstrava uma capacidade inédita de ensinar aos colegas conceitos complexos de maneira simples, quase como se traduzisse a sabedoria do passado em linguagens contemporâneas. O impacto social e emocional era profundo. Crianças comuns se viam diante de alguém que parecia possuir uma consciência que transcendia a idade e o tempo. Durante uma manhã ensolarada, Luca sentou-se no quintal e começou a desenhar símbolos intricados na terra. Ele explicava que cada desenho representava um evento histórico e uma mensagem para o presente. A doutora Camila, ao analisá-los, percebeu padrões que confirmavam sequências matemáticas avançadas e conceitos de engenharia da antiguidade. Pesquisadores que receberam imagens desses desenhos ficaram atônitos. Os padrões eram cientificamente precisos, mas não haviam sido documentados em qualquer registro moderno. Luca estava criando uma ponte entre o passado e o presente, e possivelmente um caminho para compreender futuros acontecimentos. Em paralelo, manifestações físicas começaram a acompanhar suas habilidades. Pequenas vibrações no chão, mudanças de temperatura e sons sutis no ambiente ocorriam sempre que ele pronunciava certas palavras. Para a doutora Camila e os pais, essas manifestações reforçavam a hipótese de que Luca não apenas falava uma língua morta,
Ele interagia com um sistema de conhecimento que transcende o tempo, conectando memória, energia e linguagem de uma forma inédita. O impacto emocional da família era profundo. Mariana e Raul aprendiam a equilibrar o orgulho e a responsabilidade. Cada experiência exigia cuidado extremo, pois qualquer erro poderia comprometer tanto o bem-estar de Luca quanto a integridade das informações que ele transmitia. A consciência de que uma criança de 7 anos poderia ser a chave para segredos milenares era fascinante, mas também assustadora. Eles precisavam proteger, registrar e interpretar cada detalhe de forma criteriosa. A comunidade científica estava agora ciente do fenômeno, mas ainda limitada na compreensão. Alguns especulavam sobre memórias genéticas, outros sobre talentos psíquicos. Mas ninguém podia negar os fatos. Luca falava uma língua extinta, transmitia conhecimento impossível de acessar por meios tradicionais e interagia com o mundo de forma que desafiava a lógica moderna. A criança de 7 anos não era apenas extraordinária, era uma porta viva para algo que a humanidade acreditava perdido há milênios. À medida que os dias se transformavam em semanas, Luca passou a manifestar habilidades que iam além da simples tradução de uma língua extinta. Ele começou a perceber conexões entre acontecimentos do passado e possibilidades futuras, antecipando padrões e oferecendo insights que nenhum historiador ou cientista moderno poderia prever. Em uma manhã de primavera, Luca chamou doutora Camila para o jardim. Com o olhar fixo em uma árvore centenária, ele disse: "O passado e o futuro estão ligados por linhas invisíveis. Se observarmos com atenção, podemos entender os ciclos da humanidade e até alterar pequenos detalhes sem quebrar o fluxo." Cada frase vinha acompanhada de gestos precisos, apontando para marcas na terra que apenas ele parecia enxergar. Seus pais, Mariana e Raul, já haviam se acostumado com situações extraordinárias, mas ainda se surpreendiam diariamente. O menino começou a desenhar mapas complexos em folhas de papel, indicando rotas de rios que haviam desaparecido há milênios, localidades de vilarejos antigos e templos há muito esquecidos. Alguns desses locais, quando estudados, revelavam inscrições que confirmavam, quase milimetricamente, as descrições de Luca. Os pesquisadores que participaram dessas expedições ficaram perplexos. A criança conseguia transformar histórias de civilizações perdidas em instruções precisas, quase como se possuísse uma memória compartilhada com o próprio passado. Além das habilidades geográficas e históricas, Luca começou a emitir previsões mais detalhadas sobre eventos contemporâneos. Pequenos incidentes como mudanças climáticas locais ou acidentes menores eram descritos com horas de antecedência. Mais surpreendente ainda, ele começou a fornecer conselhos sobre decisões estratégicas e comportamentos de pessoas próximas, demonstrando uma compreensão intuitiva da psicologia humana que ultrapassava sua idade. Doutora Camila documentava tudo, ciente de que estava testemunhando algo único, possivelmente um fenômeno que poderia redefinir a compreensão da consciência humana. Durante uma tarde chuvosa, Luca encontrou um conjunto de velhos instrumentos de medição que pertenciam à família. Ele começou a utilizá-los de maneira meticulosa, afirmando que cada objeto tinha registros do passado armazenados em sua estrutura. "As ferramentas carregam memórias", explicou. "Elas não apenas medem o presente, mas registram ecos do tempo." Observando-o, a doutora Camila percebeu que não se tratava de superstição. Luca aplicava princípios de física e matemática antigos com precisão, extraindo informações que combinavam dados históricos com projeções futuras. A linha entre ciência e fenômeno sobrenatural começava a se tornar tênue. Em paralelo, a escola de Luca começou a notar mudanças em seu comportamento acadêmico. Ele lia livros complexos de história, literatura e matemática avançada,
com uma facilidade impressionante, absorvendo conceitos que crianças da sua idade mal compreendiam. Mais do que isso, ele ensinava aos colegas com uma clareza notável, simplificando ideias abstratas em histórias e exemplos acessíveis. Professores relataram que a presença de Luca transformava o ambiente escolar. A curiosidade e o interesse intelectual de outros alunos aumentaram consideravelmente, como se a criança fosse uma catalisadora de aprendizado. Enquanto isso, manifestações físicas começaram a acompanhar sua comunicação. Pequenas alterações na temperatura, vibrações imperceptíveis no chão e sons sutis no ambiente ocorriam sempre que ele pronunciava determinadas palavras na língua antiga. Doutora Camila documentava cada ocorrência, convencida de que Luca interagia com uma rede de conhecimento que transcendia o tempo, conectando linguagem, energia e memória de maneira inédita. Cada episódio reforçava a ideia de que a criança não estava apenas traduzindo palavras, ela se tornava um canal vivo entre eras distintas da humanidade. A pressão emocional sobre os pais também aumentava. Mariana e Raul se viam diante de decisões complexas. Deveriam proteger Luca de forma estrita, limitar sua exposição pública ou permitir que o mundo científico explorasse seu potencial. Cada escolha carregava consequências profundas, não apenas para a criança, mas para o conhecimento que ela estava compartilhando. O dilema familiar era constante, misturando orgulho, medo e responsabilidade de forma intensa. Certa noite, Luca acordou seus pais com urgência. Ele estava diante de uma antiga caixa de madeira, herança de um ancestral de Mariana. Dentro, encontrou pergaminhos cobertos de símbolos e diagramas. Sem hesitar, começou a decifrar o conteúdo, explicando que continham instruções e mensagens destinadas àqueles que poderiam compreender o passado. Cada tradução vinha acompanhada de alertas e explicações detalhadas, revelando uma compreensão de eventos históricos, tradições antigas e tecnologias esquecidas. Para a doutora Camila, era impressionante como Luca conseguia traduzir, interpretar e contextualizar o conhecimento sem qualquer referência moderna. Ao mesmo tempo, Luca começou a criar registros próprios. Ele combinava mapas, diagramas, relatos e previsões em cadernos que mais pareciam manuscritos antigos, mas com precisão científica. Cada página continha informações que conectavam passado, presente e futuro, formando uma rede complexa de conhecimento que nenhum adulto conseguiria reproduzir sozinho. A criança estava redefinindo a forma de documentar a história, unindo narrativa, ciência e percepção intuitiva de uma maneira nunca antes vista. A fama de Luca começou a se espalhar discretamente. Cientistas renomados tentaram contatar a família, mas Mariana e Raul mantinham um equilíbrio cuidadoso. Queriam compartilhar informações, mas sempre protegendo a integridade do filho. Cada interação era planejada, cada visita cuidadosamente coordenada, para garantir que Luca pudesse se desenvolver de maneira saudável, enquanto suas habilidades extraordinárias eram estudadas de forma ética. Em resumo, Luca não era apenas uma criança que falava uma língua morta. Ele era um fenômeno vivo, um elo entre eras, capaz de traduzir o passado, interpretar o presente e vislumbrar possibilidades futuras. Sua existência levantava perguntas fundamentais sobre memória, consciência e a própria natureza do tempo. Cada descoberta, cada tradução e cada previsão reforçava a certeza de que o impossível estava se tornando realidade diante dos olhos de todos que o acompanhavam. Com o tempo, Luca passou a receber visitas de especialistas em linguística antiga, arqueologia e neurociência, todos ansiosos para compreender como uma criança de apenas 7 anos conseguia dominar uma língua morta de 1800 a.C.
Seus pais, cautelosos, selecionavam quem poderia ter acesso ao menino, mas mesmo assim, o ambiente começou a se transformar em uma espécie de laboratório vivo. Cada palavra que Luca pronunciava era gravada, analisada e comparada com fragmentos de textos encontrados em escavações arqueológicas ao redor do mundo. Para muitos estudiosos, era impossível, quase herético, admitir que uma criança pudesse fazer conexões tão profundas e precisas com civilizações desaparecidas há milênios. Em uma manhã ensolarada, Luca pediu para visitar a biblioteca antiga de sua cidade. Ao entrar, seus olhos se iluminaram ao identificar manuscritos raros, tratados de história antiga e mapas de regiões há muito esquecidas. Ele começou a folhear os livros com cuidado, como se reconhecesse cada página. Doutora Camila, que acompanhava cada passo do menino, percebeu que ele não apenas lia, mas interagia com o conteúdo de uma forma quase ritualística, recitando palavras que evocavam ecos de vozes antigas e interpretando símbolos com uma fluidez que deixava os especialistas perplexos. Cada gesto era acompanhado de uma explicação detalhada, mostrando não apenas a tradução literal, mas o contexto cultural, religioso e social que cercava aquelas palavras. Durante semanas, Luca mergulhou em textos antigos, decifrando inscrições cuneiformes, hieróglifos e outros sistemas de escrita extintos. Mas não parou por aí. Ele começou a revelar segredos escondidos nos próprios textos, mensagens codificadas deixadas por antigos escribas que ninguém jamais tinha interpretado corretamente. Cada descoberta trazia informações sobre a vida cotidiana, as crenças e até estratégias políticas de civilizações que desapareciam na história. Para a doutora Camila, aquilo não era apenas tradução. Era como se Luca tivesse uma janela viva para a mente daqueles que viveram há milhares de anos. A mídia científica começou a se interessar discretamente, mas a família mantinha um controle rigoroso sobre qualquer divulgação. Mesmo assim, rumores sobre uma criança prodígio se espalharam entre universidades e centros de pesquisa. Alguns estudiosos tentaram desacreditar os relatos, atribuindo o fenômeno a truques, memória excepcional ou aprendizado acelerado. No entanto, aqueles que testemunharam Luca pessoalmente confirmavam que sua compreensão transcendia qualquer explicação convencional. Ele não apenas falava palavras antigas, ele comunicava ideias complexas, conceitos filosóficos e estratégias políticas com uma clareza que surpreendia até os adultos mais experientes. Em uma tarde de outono, Luca pediu para escrever uma carta em uma língua morta para ser enviada a um museu distante. A carta descrevia artefatos, locais arqueológicos e teorias que ainda não tinham sido descobertos. Ele orientou os pesquisadores sobre como interpretar os símbolos de maneira correta, revelando detalhes minuciosos que confirmaram, meses depois, descobertas arqueológicas inéditas. A precisão era tamanha que alguns acadêmicos começaram a se perguntar se a criança possuía acesso a algum tipo de memória coletiva, uma espécie de banco de conhecimento ancestral escondido no inconsciente humano. Enquanto isso, em casa, Luca continuava interagindo com sua família de maneira normal, mas agora com uma consciência de si mesmo e do mundo ao seu redor que transcendia sua idade. Ele falava sobre eventos históricos com a mesma naturalidade que comentava sobre jogos e brincadeiras. Cada refeição, cada passeio, era uma oportunidade de observar o mundo, analisar padrões e conectar experiências passadas com o presente. Mariana e Raul perceberam que seu filho possuía uma percepção temporal diferente, capaz de relacionar acontecimentos distantes com implicações imediatas. As noites se tornaram momentos de reflexão profunda. Luca pedia que seus pais e doutora Camila ouvissem atentamente,
pois muitas vezes ele relatava visões de épocas antigas, descrevendo rituais, celebrações e conflitos com uma riqueza de detalhes que nenhum livro jamais conseguiria reproduzir fielmente. Ele falava sobre festivais de colheita, batalhas territoriais e cerimônias religiosas de culturas que desapareceram, explicando como cada gesto, cada objeto e cada palavra tinha um significado específico. Para os estudiosos, aquilo era fascinante. A criança transformava a narrativa histórica em algo vivo, quase tangível. Em uma ocasião, Lucas se concentrou em um pergaminho danificado, cobrindo suas bordas com as mãos enquanto murmurava palavras antigas. De repente, ele apontou para símbolos aparentemente sem sentido e começou a desenhar linhas conectando figuras geométricas, interpretando o que antes parecia caótico como um diagrama de engenharia antiga. Doutorara. Camila anotava cada detalhe, percebendo que Luca não apenas traduzia, mas reconstruía técnicas, metodologias e conceitos esquecidos, aplicando lógica e raciocínio de uma forma que os próprios inventores originais possivelmente não imaginavam. As habilidades de Luca também começaram a despertar debates éticos. Até que ponto seria seguro permitir que uma criança tivesse acesso a informações que poderiam alterar o entendimento histórico ou influenciar decisões políticas futuras? Como proteger seu desenvolvimento emocional e psicológico enquanto explorava seu potencial extraordinário? Cada escolha tomada por Mariana, Raul e Doutora. Camila exigia equilíbrio entre proteção e descoberta, amor e ciência, humanidade e conhecimento. Mais surpreendente ainda, Luca começou a demonstrar a capacidade de prever eventos menores com precisão impressionante. Ele descrevia mudanças climáticas, movimentos de animais e até eventos sociais locais, muitas vezes antes que acontecessem. A comunidade científica, embora cética, não podia ignorar os registros consistentes e a precisão de suas previsões. Alguns começaram a sugerir que Luca representava uma nova fronteira na compreensão do cérebro humano e do tempo, uma ligação direta entre memória ancestral e percepção consciente. No ápice dessa fase, Luca iniciou a elaboração de um manuscrito próprio, compilando textos antigos, traduções, previsões e observações pessoais. Cada página continha detalhes históricos, análises científicas e insights sobre civilizações extintas, tudo escrito com uma coerência surpreendente. O manuscrito se tornava uma obra única, um verdadeiro tratado que unia passado, presente e futuro, refletindo a complexidade e a profundidade de uma mente extraordinária, ainda infantil, mas com capacidades que desafiavam qualquer explicação convencional. Enquanto Luca avançava em suas descobertas, um fenômeno curioso começou a se manifestar. Objetos antigos, às vezes fragmentos arqueológicos ou manuscritos deteriorados, reagiam de maneira quase mágica à sua presença. Livros com páginas desbotadas recuperavam clareza, inscrições apagadas reapareciam sob seus dedos, e mapas antigos revelavam locais até então desconhecidos. Doutora. Camila, fascinada, anotava cada ocorrência, mas também sentia um misto de temor e maravilhamento, pois aquilo ultrapassava a ciência convencional. Alguns arqueólogos começaram a questionar se Luca possuía, de fato, algum tipo de conexão direta com o passado, como se fosse um canal vivo entre eras que deveriam estar irremediavelmente perdidas. Em uma tarde chuvosa, Luca pediu para visitar o antigo museu da cidade. As portas, pesadas e rangentes, se abriram lentamente, revelando corredores silenciosos, preenchidos por peças de civilizações antigas. Ao caminhar, Luca apontou para uma série de tabletes cuneiformes que ninguém conseguia decifrar completamente. Ele colocou as mãos sobre eles e murmurou palavras em uma língua que ninguém reconhecia. Aos poucos, traços antes ilegíveis começaram a se formar,
revelando nomes, datas e eventos que ainda não tinham sido catalogados. Os especialistas presentes permaneceram em silêncio absoluto, incapazes de articular qualquer comentário diante do que estavam testemunhando. Enquanto isso, notícias sobre as habilidades de Luca começaram a se espalhar discretamente entre acadêmicos e colecionadores de antiguidades. Entretanto, a família mantinha a criança protegida, temendo a exploração indevida. Luca, mesmo com apenas 7 anos, demonstrava consciência da responsabilidade que suas palavras carregavam. Ele pedia que cada descoberta fosse registrada, mas não compartilhada indiscriminadamente, como se soubesse que o conhecimento era valioso demais para ser tratado com descuido. Durante as semanas seguintes, Luca começou a fazer conexões entre civilizações distantes, traçando linhas invisíveis entre culturas que até então eram consideradas isoladas. Ele explicou que símbolos encontrados em uma região podiam ter equivalentes em outro continente, descrevendo rotas comerciais, migrações e intercâmbios culturais com precisão que nenhum mapa histórico havia documentado. Doutora Camila anotava cada palavra, enquanto outros especialistas testavam suas teorias e percebiam que, de fato, o menino estava redefinindo a compreensão de história antiga. Em uma noite silenciosa, Luca pediu que seus pais e doutora Camila sentassem ao redor de uma mesa iluminada apenas por velas. Ele começou a recitar uma série de nomes e datas, descrevendo dinastias, reis e guerreiros que ninguém jamais ouvira falar. A cada detalhe, acrescentava descrições de rituais, festivais e batalhas. Era como se a própria história estivesse se desdobrando diante deles em tempo real. As palavras da criança ressoavam no ar, carregadas de uma autoridade que desafiava sua idade. Cada frase continha nuances que indicavam conhecimento profundo da política, da economia e da religião de sociedades desaparecidas há milênios. Os dias se transformaram em um fluxo contínuo de aprendizado e descoberta. Luca lia, analisava, recitava e escrevia com uma intensidade que deixava todos exaustos, mas simultaneamente fascinados. Ele começou a criar diagramas complexos, reconstruindo mapas de cidades antigas, indicando construções, templos e rotas comerciais. Doutora Camila percebeu que cada gesto de Luca era acompanhado por uma lógica interna sofisticada, como se ele estivesse reconstituindo sistemas completos de organização social e cultural. A mídia científica começou a mostrar interesse, embora de forma cautelosa. Alguns jornais e revistas especializadas pediram entrevistas, mas a família manteve um controle rigoroso, revelando apenas informações limitadas. Luca, apesar de ser uma criança, compreendia a necessidade de proteger seu conhecimento, evitando que curiosos ou oportunistas explorassem suas habilidades. Ele próprio demonstrava discernimento. Selecionava o que compartilhar e o que manter em segredo, como se possuísse uma consciência de responsabilidade que ultrapassava qualquer compreensão adulta. Certo dia, Luca pediu para visitar um sítio arqueológico em uma cidade vizinha. Ele caminhava entre ruínas, tocando pedras e murais desbotados, e começava a recitar passagens que descreviam eventos ocorridos naquele mesmo local há mais de 3.000 anos. Pesquisadores presentes ficaram impressionados. Os detalhes eram tão precisos que incluíam nomes de governantes, datas de construção e até a localização de objetos que ainda não haviam sido descobertos. Mais uma vez, o impossível se tornava realidade diante de seus olhos. Ao voltar para casa, Luca começou a escrever em um caderno especial, compilando observações, traduções e interpretações. Cada página continha notas detalhadas, diagramas e comentários que uniam passado e presente de maneira única. Ele descrevia não apenas eventos históricos, mas também hábitos cotidianos, comportamentos humanos e estratégias de sobrevivência de povos antigos.
Seus textos começaram a se tornar uma referência, uma espécie de enciclopédia viva que conectava eras e continentes. No final de cada dia, Lucas sentava-se com seus pais, relatando histórias de civilizações esquecidas, descrevendo rituais e festivais que ninguém jamais tinha ouvido falar. Ele contava sobre festividades de colheita, cerimônias religiosas e conflitos territoriais, mostrando como cada gesto e cada símbolo tinha significados profundos e interconectados. Seus pais, maravilhados e ao mesmo tempo temerosos, compreendiam que estavam testemunhando algo verdadeiramente extraordinário, uma mente infantil que transcendeu o tempo e a compreensão humana, conectando o passado ao presente de maneira direta e quase mágica. Com o avanço das descobertas, Lucas começou a apresentar um fenômeno ainda mais impressionante. Mensagens diretas do passado, como se antigos habitantes quisessem se comunicar com ele. Durante uma visita a uma biblioteca histórica, Lucas pediu para manusear um pergaminho deteriorado, encontrado em escavações recentes. Colocando as mãos sobre o documento, murmurou palavras em sua língua antiga e, de repente, o pergaminho pareceu reagir. As letras apagadas reapareceram e uma série de símbolos complexos começou a formar uma sequência inteligível. Doutora Camila e os pesquisadores presentes não acreditavam no que viam. O menino estava recebendo instruções, nomes e datas que nunca haviam sido registradas. Lucas explicou que aquelas mensagens não eram apenas registros históricos, mas comunicações de indivíduos que haviam vivido há milênios. Ele descreveu rituais, planos de cidades e estratégias militares com precisão detalhada. Cada detalhe parecia carregar a intenção de transmitir conhecimento que, de outra forma, estaria perdido para sempre. Os cientistas ficaram fascinados, mas também apreensivos, pois aquilo desafiava todas as leis conhecidas de história, arqueologia e linguística. O menino estava conectando eras de forma direta, decifrando informações que não poderiam existir de acordo com qualquer lógica contemporânea. À medida que os dias passavam, Lucas começou a criar um diário especial, onde anotava cada mensagem recebida e as interpretações correspondentes. O diário tornou-se um documento extraordinário, contendo descrições de cidades, de pessoas, de eventos e até de fenômenos naturais. Ele detalhava os modos de vida de civilizações que ninguém conhecia, incluindo costumes religiosos, festivais, estratégias de cultivo e métodos de defesa. Cada anotação parecia sair de uma realidade paralela, mas ao mesmo tempo era meticulosamente precisa e consistente. Um ponto crítico surgiu quando Lucas começou a indicar locais específicos para escavações arqueológicas. Ele descrevia coordenadas aproximadas e características do terreno, levando arqueólogos a descobertas que confirmavam suas palavras. Objetos, construções e artefatos foram encontrados exatamente como ele descrevera. A comunidade científica começou a reconhecer que Lucas possuía habilidades que iam além de qualquer explicação tradicional, um talento que parecia desafiar a compreensão humana e o próprio tempo. Enquanto isso, o interesse da mídia crescia, embora a família mantivesse uma postura cautelosa. Alguns veículos noticiaram suas descobertas com reservas, questionando a veracidade dos eventos. No entanto, cada nova confirmação arqueológica reforçava a credibilidade do menino. Doutora Camila alertava sobre os riscos de exposição excessiva. O mundo podia tentar explorar as habilidades de Lucas para interesses políticos ou econômicos. Apesar de sua pouca idade, Lucas compreendia a gravidade da situação e colaborava com os adultos para decidir o que poderia ser compartilhado com segurança. Em uma noite silenciosa, Lucas pediu para revisitar um templo antigo, parcialmente destruído, que permanecia sem estudos completos. Ele percorreu o local, tocando pilares e inscrições, e começou a narrar acontecimentos que haviam ocorrido ali há milhares de anos.
Falou sobre cerimônias, sacrifícios, reuniões de líderes e disputas territoriais, incluindo datas precisas e nomes de pessoas envolvidas. Cada palavra parecia carregar vida própria, e os pesquisadores que o acompanhavam anotavam freneticamente, cientes de que estavam testemunhando algo único e impossível de reproduzir. O fenômeno começou a se expandir além de textos e pergaminhos. Luca relatou sons e músicas que, segundo ele, pertenciam a rituais antigos. Ele cantava melodias e entoava cânticos que pareciam ter um efeito quase hipnótico sobre quem os escutava, despertando uma conexão emocional intensa com o passado. Doutora Camila registrava tudo, percebendo que a criança estava reconstruindo não apenas a história, mas também a experiência sensorial de civilizações antigas. Cada gesto, cada palavra, cada som se transformava em um elo vivo entre o presente e milênios passados. Além disso, Luca começou a demonstrar compreensão de fenômenos astronômicos que haviam influenciado sociedades antigas. Ele indicava alinhamentos de estrelas, fases da Lua e movimentos de planetas que determinavam datas de celebrações, colheitas e festivais. Ele explicava como antigas civilizações utilizavam o céu como guia para agricultura, navegação e eventos religiosos, revelando um conhecimento que parecia perdido para sempre. Pesquisadores começaram a mapear suas instruções, descobrindo que elas coincidiam com registros astronômicos que apenas cálculos modernos poderiam confirmar. A interação com o passado não se limitava à história prática. Luca também transmitia reflexões filosóficas e éticas de povos antigos. Ele discutia conceitos de justiça, liderança e convivência social, explicando como civilizações longínquas enfrentavam dilemas semelhantes aos do mundo atual. Doutora Camila percebeu que Luca não apenas decifrava a língua, mas também captava a essência cultural e emocional de sociedades há muito esquecidas. Suas palavras ofereciam lições universais, mostrando que a experiência humana mantém padrões que se repetem ao longo dos séculos. No final de cada dia, Luca revisava suas descobertas com a família, organizando informações, escrevendo novos registros e conectando os elementos em narrativas coerentes. Cada relato permitia que os presentes entendessem não apenas fatos isolados, mas também a lógica cultural e histórica que sustentava civilizações antigas. O menino, mesmo com sua idade, demonstrava discernimento e paciência, compreendendo que estava lidando com conhecimento que deveria ser preservado e respeitado. A atenção de Luca se voltou para um mistério ainda maior: uma cidade submersa, mencionada em algumas mensagens recebidas durante suas sessões com pergaminhos antigos. Ele descreveu ruínas de pedras enormes, templos afundados e canais que conectavam diferentes setores da cidade. A cada descrição, seus olhos brilhavam com um entusiasmo que contagiava todos à sua volta. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tensão silenciosa, como se estivesse desvelando um segredo que não deveria ser revelado tão facilmente. Doutora Camila e sua equipe decidiram seguir as instruções do menino, equipando-se com mapas, sondas subaquáticas e equipamentos de mergulho de alta precisão. Luca indicava pontos específicos, às vezes guiando-se apenas por símbolos que surgiam em sua mente. Ao chegarem ao local, perceberam que ele estava próximo de um lago profundo, de águas escuras e tranquilas, rodeado por colinas verdes e árvores antigas. Nada parecia indicar que ali existia algo além de uma paisagem natural comum. Quando Luca começou a entoar palavras em sua língua antiga sobre o lago, pequenas vibrações na água começaram a aparecer. À medida que ele descrevia cada detalhe da cidade, pesquisadores perceberam formas sombreadas no fundo, estruturas que correspondiam exatamente às descrições do menino. Cada pedra, cada canal e cada coluna estavam posicionados de acordo com suas palavras, como se ele tivesse trazido à tona uma memória antiga da terra e da água.
Os cientistas começaram a filmar e registrar tudo com equipamentos de ponta. Cada descoberta parecia desafiar a lógica moderna. A profundidade correta, a disposição dos edifícios, a presença de artefatos intactos, tudo coincidindo com os relatos de Luca. As mensagens que ele decifrava não apenas descreviam a cidade, mas indicavam funções de cada setor, como áreas residenciais, templos e locais de armazenamento de suprimentos. Era uma reconstrução viva, detalhada e impossível de ser prevista sem o conhecimento direto que o menino possuía. Além das estruturas físicas, Luca revelou aspectos culturais dessa civilização submersa. Ele descreveu festivais realizados à beira da água, rituais para honrar divindades relacionadas a rios e mares, e até técnicas de pesca e transporte que eram únicas. Os cientistas perceberam que estavam diante de uma civilização complexa, organizada e profundamente conectada à natureza, que havia sido esquecida pelo tempo. Cada palavra do menino adicionava camadas de compreensão, transformando a exploração científica em uma experiência quase mística. Em um determinado momento, Luca apontou para uma grande construção central e explicou que ali residia o guardião do conhecimento, uma figura simbólica que detinha registros de toda a civilização. Ele descreveu como os antigos guardiões registravam eventos importantes em placas de pedra e como ensinavam jovens a decifrar a língua secreta. Cada detalhe correspondia a estruturas que estavam visíveis através do equipamento subaquático, incluindo inscrições que ainda não haviam sido estudadas. O fenômeno começou a atrair atenção internacional. Arqueólogos, historiadores e linguistas de diversos países começaram a acompanhar as descobertas, enviando suas próprias equipes e equipamentos. A cidade submersa tornou-se um ponto de estudo sem precedentes, e Luca se tornou a chave para entender sua história, fornecendo interpretações que ninguém mais poderia fornecer. As gravações de suas sessões com pergaminhos e seus relatos ao vivo foram analisadas por especialistas que continuavam a confirmar a precisão das informações. No entanto, a fama trouxe desafios. Alguns grupos tentaram obter acesso direto ao menino, propondo acordos financeiros ou políticos. Doutora Camila e a família de Luca precisaram intensificar a proteção, mantendo o foco no bem-estar do garoto. Apesar da pressão, Luca permanecia centrado, como se estivesse ciente de que sua missão era maior do que qualquer interesse externo. Ele continuava a narrar detalhes da cidade submersa, muitas vezes identificando construções que ainda não haviam sido localizadas fisicamente, mas que posteriormente eram confirmadas pelas sondas e mergulhos. Um evento inesperado ocorreu durante uma expedição noturna. Luca pediu para que a equipe iluminasse áreas específicas do fundo do lago. Quando a luz tocou certas pedras, símbolos começaram a brilhar suavemente, como se reagissem à sua voz. Os pesquisadores ficaram perplexos. Não se tratava de luminescência natural ou reflexos, mas de algo que parecia responder a estímulos linguísticos específicos, conectando o menino diretamente à memória da cidade. Cada descoberta reforçava a ideia de que Luca possuía uma conexão única com o passado, capaz de ativar respostas de estruturas milenares de maneira incompreensível. Ao final do dia, Luca relatou uma visão da cidade como ela teria sido no auge. Pessoas caminhando por ruas pavimentadas, barcos navegando pelos canais, crianças brincando em praças centrais. Ele descreveu sons de atividades comerciais, rituais religiosos e celebrações comunitárias, recriando não apenas a forma física, mas também a energia vital que pulsava ali há milhares de anos. Doutora Camila e a equipe perceberam que estavam testemunhando uma reconstrução histórica viva, capaz de desafiar a própria definição de tempo. Com a cidade submersa parcialmente revelada, Luca começou a transmitir informações ainda mais intrigantes.
Ele relatava mensagens inscritas em pergaminhos antigos, encontradas em templos que existiam antes mesmo da fundação da civilização conhecida na região. Cada símbolo, cada palavra, parecia carregar não apenas informação histórica, mas instruções detalhadas sobre como interpretar o tempo e a vida de maneiras que a ciência moderna ainda não compreendia. Durante uma sessão em laboratório, Luca começou a desenhar símbolos que ele afirmava serem chaves para decifrar os manuscritos. O que impressionava os estudiosos era que esses sinais não coincidiam com nenhum alfabeto conhecido, nem com variantes já estudadas por linguistas. No entanto, quando ele explicava seu significado, todas as descrições batiam perfeitamente com artefatos, ferramentas e objetos encontrados na cidade submersa. Cada gesto seu, cada palavra pronunciada, parecia abrir portas que ninguém mais podia perceber. Doutora Camila começou a comparar as informações de Luca com registros históricos antigos e textos religiosos que descreviam civilizações perdidas e fenômenos considerados milagrosos. A precisão era assustadora. Datas, eventos, padrões de construção e até hábitos culturais da população antiga correspondiam exatamente com o que Luca descrevia. Um ponto que chamou a atenção foi quando ele mencionou um ritual anual que marcava o início de uma estação de colheita há mais de 3.800 anos. A descrição incluía cânticos, oferendas e símbolos que nunca haviam sido documentados por historiadores modernos. O impacto sobre a equipe científica foi imenso. Cada descoberta de Luca não apenas validava informações arqueológicas, mas também questionava a compreensão tradicional de história. A língua que ele falava permitia decifrar códigos antigos, revelando detalhes que eram impossíveis de inferir apenas com escavações físicas. Alguns especialistas começaram a sugerir que ele possuía uma conexão direta com a memória ancestral da humanidade, algo que transcenderia explicações científicas convencionais. Em um momento de clareza, Luca indicou um manuscrito específico que estava fragmentado. Ele pediu para que os arqueólogos reconstruíssem as partes faltantes com base em sua narrativa. Surpreendentemente, cada reconstrução feita seguindo suas instruções resultava em textos coerentes, com sentido completo, descrevendo eventos e nomes que posteriormente eram confirmados em inscrições submersas. Este episódio consolidou a reputação do menino como um mediador entre o presente e o passado. Além de fornecer informações históricas, Luca começou a revelar aspectos pessoais da vida daqueles que habitavam a cidade. Ele descrevia famílias, relações sociais, ocupações e até dramas cotidianos. Um detalhe curioso envolvia um jovem aprendiz que, segundo Luca, registrava tudo em pedras especiais que emitiam sinais quando tocadas por quem conhecia a língua antiga. A descrição era tão precisa que a equipe conseguiu localizar um conjunto de pedras com inscrições correspondentes às histórias narradas, provando que o menino não estava apenas imaginando, mas literalmente traduzindo memórias ancestrais. O entusiasmo crescia à medida que novas descobertas surgiam, mas também aumentava o cuidado necessário para preservar a segurança do garoto. Organizações internacionais tentavam ter acesso a ele, buscando explorar suas habilidades, e a equipe precisou criar protocolos de proteção e confidencialidade. Doutora Camila tornou-se uma espécie de guardiã, equilibrando a curiosidade científica com a necessidade de proteger Luca de pressões externas. Uma das revelações mais impressionantes ocorreu quando Luca descreveu um mecanismo de alerta na cidade submersa, utilizado para proteger informações vitais. Ele explicou que certos símbolos em pedras específicas eram projetados para ativar respostas físicas na estrutura quando tocados ou lidos incorretamente. O que antes era considerado impossível foi observado na prática.
Ao seguirem suas instruções, as sondas detectaram reações inesperadas, como vibrações sutis e emissões luminescentes em padrões que só correspondiam às palavras e gestos que Luca indicava. A equipe começou a registrar tudo em vídeo, áudio e sensores, criando uma base de dados única no mundo. Cada descoberta do menino era meticulosamente catalogada, e especialistas em criptografia tentavam entender como a língua antiga se estruturava e por que parecia possuir um efeito direto sobre o ambiente físico. A ciência começou a enfrentar questões filosóficas. Estaria Luca reinterpretando memórias humanas ou interagindo com forças desconhecidas ligadas à história da civilização? Ao longo das semanas, ele começou a conectar diferentes pontos temporais e espaciais, revelando que a cidade submersa não existia isoladamente, mas fazia parte de uma rede antiga de cidades ligadas por canais subterrâneos e rotas marítimas. Ele descrevia como as civilizações compartilhavam conhecimentos, tecnologias e rituais, e como determinados eventos climáticos e sociais provocaram o abandono gradual dessas localidades. As informações fornecidas por Luca eram tão detalhadas que permitiram criar modelos tridimensionais de cidades vizinhas ainda não descobertas. Em certo momento, Luca parou e olhou fixamente para o teto do laboratório como se estivesse vendo algo invisível para os outros. Ele disse que uma mensagem final deveria ser registrada para que a humanidade entendesse a importância da preservação do conhecimento e do respeito às culturas antigas. Doutora Camila e sua equipe gravaram cada palavra. A mensagem falava sobre humildade, memória coletiva e a responsabilidade de cada geração em proteger a história. Palavras simples, mas carregadas de uma força que parecia atravessar o tempo e tocar cada coração presente. O que começou como um caso extraordinário, envolvendo um menino de 7 anos, transformou-se em uma jornada que mudaria o entendimento sobre história, linguística e arqueologia. Luca, com sua habilidade única, não apenas revelou cidades, manuscritos e tradições esquecidas, mas também conectou a ciência e o espírito humano de maneira inédita. Cada palavra, cada gesto, cada interpretação servia como prova de que aquilo que parecia impossível podia de fato ser confirmado. Com o tempo, a repercussão das habilidades de Luca começou a se espalhar para além do laboratório. Especialistas de várias partes do mundo enviavam solicitações para estudar suas descobertas, enquanto governos e instituições acadêmicas tentavam compreender a magnitude do fenômeno. Mas, mais do que fama ou reconhecimento, a equipe de Doutora Camila estava determinada a proteger o menino, garantindo que sua experiência se mantivesse segura e ética. Certa manhã, Luca começou a falar sobre um artefato desconhecido, escondido no coração da cidade submersa. Ele descreveu com detalhes a forma, o tamanho e até a composição do objeto, algo que parecia impossível de adivinhar. De acordo com ele, o artefato continha registros codificados em pedra, escritos na mesma língua morta que ele havia aprendido a falar. Cada símbolo carregava informações sobre a organização social, rituais sagrados e até previsões climáticas de séculos passados. A equipe decidiu montar uma expedição subaquática mais precisa e detalhada, seguindo cada orientação de Luca. Com equipamentos de alta tecnologia, mergulhadores especializados e sensores de mapeamento, eles começaram a explorar as ruínas submersas de maneira meticulosa. Para a surpresa de todos, cada instrução fornecida por Luca correspondia exatamente à localização de entradas, câmaras e inscrições antigas. Parecia que o menino possuía um mapa interno da cidade, algo que nenhum arqueólogo moderno poderia reproduzir. Durante a exploração, Luca começou a detalhar histórias de pessoas específicas que viveram na cidade.
Ele descrevia suas profissões, laços familiares, conflitos internos e até hábitos alimentares. As descrições coincidiam com restos encontrados pelos arqueólogos, como utensílios, ossos e inscrições em paredes submersas. O fenômeno deixou os cientistas perplexos. Cada palavra do menino confirmava descobertas que antes pareciam apenas suposições históricas. O momento de maior impacto ocorreu quando Luca revelou a existência de uma câmara secreta, protegida por um mecanismo que só podia ser ativado pela compreensão de sua língua. Ele descreveu símbolos que precisavam ser tocados em uma sequência específica, resultando na abertura de uma porta submersa que permanecia lacrada há milênios. Quando a equipe seguiu suas instruções, a porta realmente se abriu, revelando um espaço intacto, repleto de registros antigos e objetos raros. Entre os achados estava um manuscrito de grande importância, um documento que narrava eventos históricos há mais de 3.800 anos, incluindo contatos entre diferentes civilizações e detalhes de rituais sagrados que nenhum registro moderno possuía. A escrita estava na língua que Luca falava, e cada palavra que ele pronunciava permitia traduzir partes que eram indecifráveis por métodos tradicionais. A precisão era tão impressionante que parecia que ele tinha acesso direto à mente de quem havia criado os textos. Doutora Camila percebeu que as descobertas de Luca não eram apenas arqueológicas. Elas também tinham implicações linguísticas e científicas. A capacidade do menino de compreender e reproduzir uma língua morta indicava uma forma de memória ancestral ou conexão com informações que estavam além do alcance da ciência convencional. Especialistas começaram a especular se Luca seria um canal vivo de conhecimento perdido, uma ponte entre o passado e o presente capaz de revelar segredos milenares. Enquanto isso, Luca começou a relacionar eventos históricos com fenômenos naturais, explicando como certas catástrofes climáticas e movimentações geográficas afetaram diretamente a vida das civilizações antigas. Ele mencionava inundações, secas prolongadas e terremotos que, coincidentemente, se alinhavam com registros geológicos modernos, tornando cada explicação ainda mais convincente. A equipe percebeu que estavam diante de uma fonte de informação extremamente valiosa, capaz de reescrever partes da história humana. A atenção internacional cresceu rapidamente. Cientistas renomados, historiadores e linguistas começaram a estudar as traduções feitas por Luca, confirmando a autenticidade das informações. Cada descoberta provocava um misto de admiração e incredulidade. Era impossível negar que o menino tinha habilidades excepcionais, mas ninguém conseguia explicar a origem de seu talento. Alguns chegaram a sugerir teorias espirituais, enquanto outros buscavam explicações neurocientíficas ou psicológicas, mas nenhuma justificativa conseguia abranger toda a magnitude do que Luca apresentava. Uma das revelações mais chocantes aconteceu quando ele descreveu a existência de outras cidades semelhantes, ligadas por rotas comerciais e culturais. Segundo Luca, essas cidades continham artefatos que poderiam mudar o entendimento sobre comércio, religião e ciência na antiguidade. A equipe começou a organizar expedições planejadas com base nas instruções do menino, criando mapas tridimensionais de locais ainda desconhecidos. Cada nova descoberta reforçava a ideia de que o conhecimento humano era muito mais antigo e complexo do que se imaginava. Além de todos os aspectos históricos e arqueológicos, Luca começou a comunicar mensagens sobre valores humanos. Ele falava sobre o respeito ao conhecimento, a importância da preservação da memória coletiva e a necessidade de compreender o passado para construir um futuro melhor. Suas palavras, embora simples, carregavam uma profundidade que tocava todos ao redor.
Os cientistas, que inicialmente estavam focados apenas na pesquisa, passaram a refletir sobre o impacto social e ético das descobertas, percebendo que Luca não era apenas uma ferramenta para desvendar mistérios, mas também um mestre de lições atemporais. Com cada sessão, Luca consolidava sua reputação como um menino que desafiava limites do conhecimento humano. Ele não apenas falava uma língua morta com precisão, mas transformava informações ancestrais em aprendizado concreto para a ciência moderna. Sua habilidade de confirmar o impossível inspirava todos ao redor, mostrando que a história pode ser redescoberta de formas inesperadas e que o conhecimento ancestral ainda guarda segredos que podem mudar o mundo. À medida que as descobertas de Luca se acumulavam, o mundo começou a compreender que ele não era apenas uma criança prodígio. Ele era uma ponte viva entre o presente e um passado há muito esquecido. Instituições acadêmicas, governos e organizações culturais começaram a colaborar em projetos conjuntos, estabelecendo protocolos para registrar cada palavra que Luca pronunciava, cada símbolo que ele decifrava, cada história que emergia do fundo do tempo. O menino, com apenas 7 anos, tornou-se o centro de uma revolução arqueológica e linguística. Seu talento ultrapassava qualquer expectativa. Ele lia uma língua morta de 1800 a.C. com fluência, compreendendo nuances que desafiavam qualquer tradutor experiente. Cada expressão, cada estrutura gramatical carregava informações precisas sobre culturas antigas, práticas sociais e conhecimento científico perdido. O que antes parecia impossível, agora estava sendo confirmado diante dos olhos incrédulos de especialistas do mundo inteiro. Doutora Camila, que acompanhava Luca desde os primeiros sinais de sua habilidade, percebeu que o mais impressionante não era apenas a precisão histórica, mas a profundidade da compreensão que ele possuía. Luca não apenas repetia palavras, ele interpretava contextos, fazia associações e até antecipava padrões de comportamento das civilizações antigas. Era como se ele tivesse acesso direto à mente daqueles que escreveram os textos há milênios. Essa constatação causou uma mistura de fascínio e preocupação ética. Como proteger uma criança com tamanho poder, evitando que ele fosse explorado ou sobrecarregado? Enquanto isso, o mundo científico enfrentava uma nova realidade. Pesquisadores começaram a analisar dados coletados das cidades submersas, das inscrições e dos artefatos trazidos à tona por Luca. Cada descoberta mudava paradigmas estabelecidos. Um simples objeto descrito por ele permitia compreender tecnologias antigas, que até então se acreditava serem impossíveis para aquela época. Instrumentos, mecanismos e registros complexos mostravam que o conhecimento humano de milhares de anos atrás era muito mais avançado do que a história moderna ensinava. Com o tempo, Luca começou a fornecer previsões baseadas em padrões históricos e naturais. Ele relacionava eventos antigos a fenômenos climáticos, movimentações geográficas e mudanças sociais, permitindo que os cientistas interpretassem dados arqueológicos sob uma nova perspectiva. Essa habilidade impressionou climatologistas, geógrafos e historiadores, que passaram a estudar Luca como uma espécie de guia temporal, alguém capaz de conectar passado e presente de maneira inédita. A notoriedade do menino também trouxe questionamentos filosóficos e espirituais. Líderes religiosos e pensadores começaram a refletir sobre a origem de suas habilidades. Alguns sugeriam que Luca era portador de uma conexão espiritual com os ancestrais, uma manifestação viva do conhecimento universal. Outros buscavam explicações científicas, imaginando que seu cérebro poderia ter desenvolvido capacidades cognitivas excepcionais, capazes de armazenar e interpretar informações além da capacidade humana comum. Nenhuma teoria, no entanto,
conseguia explicar completamente a profundidade de sua compreensão. Apesar do impacto global, Luca permanecia uma criança simples e curiosa. Ele se encantava com pequenos detalhes do cotidiano, se divertia com amigos e explorava o mundo ao redor com um olhar genuinamente inocente. Doutora Camila e sua equipe protegiam cada momento da infância dele, garantindo que o menino pudesse crescer com equilíbrio emocional, sem que a responsabilidade de revelar segredos milenares se tornasse um fardo insuportável. A culminação de suas descobertas aconteceu em uma conferência internacional, onde especialistas de todos os continentes se reuniram para apresentar os resultados obtidos graças a Luca. Ele subiu ao palco com um pequeno mapa antigo nas mãos e começou a falar na língua morta, narrando histórias que ninguém jamais poderia ter decifrado sem sua habilidade. Cada palavra era traduzida ao vivo, enquanto imagens e reconstruções digitais mostravam a magnitude das cidades submersas, a complexidade das culturas antigas e a precisão das informações fornecidas pelo menino. O público, composto por cientistas, historiadores e jornalistas, ficou em silêncio absoluto. A cada frase pronunciada surgiam conexões que mudavam conceitos fundamentais sobre a história humana. Detalhes de comércio, religião, ciência, arte e até estrutura social eram confirmados com exatidão, deixando todos maravilhados. Era impossível negar. Luca havia confirmado o impossível, trazendo à luz conhecimentos há muito desaparecidos. Nos dias que se seguiram, o mundo começou a registrar cada descoberta de Luca em bancos de dados globais, preservando o conhecimento para gerações futuras. Livros, artigos científicos, documentários e exposições foram criados, todos baseados nas informações fornecidas pelo menino. Universidades reformularam currículos, museus reconstruíram coleções e laboratórios, abriram novas linhas de pesquisa, todos inspirados pelo trabalho de uma criança que, com apenas 7 anos, conectou passado e presente de maneira definitiva. No final, a maior lição de Luca não estava apenas nas palavras que ele pronunciava ou nos artefatos que revelou. Estava na prova de que o conhecimento humano, mesmo esquecido por milênios, pode ser redescoberto de maneiras inesperadas. Ele mostrou que a história não é apenas escrita em livros, mas preservada na memória do mundo, às vezes até dentro de uma criança pronta para confirmar aquilo que parecia impossível. Torato. Camila, ao observar Luca brincar em um jardim depois de um longo dia de pesquisas, percebeu que aquele era apenas o começo de uma nova era. Uma era em que limites eram desafiados, mistérios eram revelados e a história do homem poderia finalmente ser compreendida de forma completa. E, acima de tudo, ela entendeu que o verdadeiro poder de Luca não estava apenas na língua que ele falava, mas na capacidade de unir o passado e o presente, inspirando um futuro de descobertas e esperança.